Muito bem, retornando à explicação de uma imagem que foi importada para o Inkscape utilizando o tipo link, vamos entender agora o que isso significa. Eu vou abrir a nossa imagem original usando o Paint para que eu possa editá-la e vou fazer uma alteração qualquer aqui. Vou usar a ferramenta preenchimento de cor, preenchimento com cor, e vou preencher algumas partes aqui da nossa imagem. Vocês podem observar que ao tentar preencher essas áreas, elas não são totalmente preenchidas. Isso se deve ao fato de estarmos aqui trabalhando com uma imagem vetorial e ampliando o zoom, a gente percebe que existem pixels que têm uma coloração diferente, que nem todos estão brancos ou seguem a mesma cor. Então, o preenchimento de cores ele vai se estendendo enquanto aquele mesmo pigmento de cor, aquela mesma cor for encontrada nos pixels ao seu redor. Se nós tentarmos aqui, por exemplo, preencher com verde essa região vermelha, ela é toda preenchida, porque integralmente todos esses pixels, todos esses bitmaps, eles estão com a mesma cor. Por isso que é difícil fazer o preenchimento com cores em imagens bitmap, porque ao ampliar o zoom a gente percebe essa diferença de cores dentro de uma área que supostamente ela está limpa, né? Bom, salvando a imagem, o que vai acontecer então com aquela imagem barco que foi gerada a partir do Inkscape? Será que ela vai receber essas alterações do arquivo original ou não? Então nós vamos abrir aqui a nossa aplicação Inkscape e abrir o arquivo. Eu vou utilizar aqui arquivos recentes. Eu vou abrir o nosso arquivo e vejo o que aconteceu. Apesar de nós termos feito a alteração no arquivo JPG, o arquivo original, o arquivo SVG ele recebeu as alterações que foram feitas. Isso acontece porque no ato da importação nós utilizamos o tipo link, ou seja, toda alteração que for feita no arquivo original, ela repercute, ela impacta no arquivo que foi importado. Ah, isso tem algumas características, como o cuidado que a gente tem que ter com o nosso arquivo original. O que aconteceria então se nós fizéssemos alguma alteração neste arquivo? Será que o original seria alterado ou não? Então vamos só para a gente recapitular aqui, vamos abrir o nosso arquivo ou simplesmente visualizar o nosso arquivo original, o barco.jpg, ele não tem nenhuma alteração, nós deixamos do jeito que nós deixamos, e aí nós vamos fazer aqui uma alteração qualquer. Uma alteração qualquer. Fiz aqui, peguei o elemento quadrado, inseri, né, um elemento quadrado e vou salvar o nosso arquivo. Não se esqueça que esse é o arquivo, o segundo arquivo, é o SVG. Dei um clique no salvar, eu vou fechar. Então, se nós dermos um clique duplo aqui no nosso arquivo SVG, o Chrome foi aberto e a alteração que nós fizemos aparece. E se nós dermos um clique duplo aqui no nosso arquivo JPG, a alteração não aparece. Então, significa o seguinte: o arquivo destino, o arquivo final, ele recebe as alterações do arquivo original. Mas o arquivo original não recebe alterações que sejam feitas no arquivo final. Por exemplo, o link ele é só no sentido do original para o final, né? E por fim, para a gente finalizar essa videoaula, o que aconteceria se eu eliminasse, eu excluísse o arquivo barco original? Será que o arquivo destino, o arquivo final, vai manter a imagem ou ele vai perder o link? Então nós vamos excluir essa imagem, jogou lá para a lixeira, e eu vou abrir novamente o Inkscape
e vamos ver então, tentar abrir o nosso arquivo barco.svg. E veja que recebemos a mensagem, o link aponta para uma imagem que não existe. Nós perdemos a ligação com aquela imagem original. E observe que aquele quadrado vermelho que foi feito, ele se mantém, né? Ele se mantém. Ou seja, se nós importarmos para dentro do Inkscape uma imagem utilizando o tipo link, nós temos que manter o arquivo original. Qualquer alteração feita nesse arquivo original repercute no arquivo final. Clique duplo aqui no nosso barco, o que vai acontecer? Não existe mais o original lá no JPG e a única coisa que sobrou no nosso arquivo foi o quadrado vermelho que nós fizemos dentro do nosso próprio Inkscape. Então assim nós vimos qual é quais são as consequências, quais são as características de importar uma imagem bitmap para um arquivo vetorial Inkscape utilizando o método, o tipo link. Na próxima videoaula nós vamos fazer a demonstração, ainda que de uma maneira mais rápida, utilizando a nossa outra opção. Então até a próxima videoaula.